Fala investidor, tudo bem? Você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida que chega direto para mim, tanto dos meus alunos quanto dos leitores do blog. Eles falam para mim assim, Bruno, qual que é o melhor momento para eu vender uma ação? Tá? E se você também tem esse mesmo tipo de dúvida, então fica até o final que eu vou te mostrar três situações, as três únicas situações onde eu vendo ações da minha carteira. E se você realmente gostou e está curioso, também clica aqui no joinha, clica para se inscrever no canal e receber as próximas notificações dos vídeos que eu for enviando aí, certo? Então vamos lá. Existem algumas situações onde as pessoas ficam na dúvida se deve ou não vender uma ação. E uma delas é a que uma aluna do meu curso enviou recentemente, porque ela falou assim, Bruno, as ações, comprei algumas ações, tá? Elas subiram cerca de 39% em 2, 3 meses aí. E eu quero proteger esse lucro, né? Eu não quero perder porque sei que em algum momento elas vão cair. E eu acho que elas já subiram demais e eu não quero perder esse dinheiro. Tá, então vamos lá. Por que que eu não, né? Por que que eu não gosto de vender as ações quando elas subiram demais, tá? Simplesmente porque não dá para saber quando uma ação já subiu demais ou se subiu de menos. Eu acredito que não dá para você saber o quando uma ação já subiu demais. Ela pode ter subido demais no curto prazo, mas no longo prazo não tem como saber, tá? Porque o que faz as ações subirem de preço, tá? A primeira coisa que vai fazer uma ação subir de preço é, na verdade, a procura por essa ação, tá? Se você for pensar bem, quanto maior a procura, maior o preço de uma ação ou de qualquer coisa. E quanto menor a procura, menor tende a ser o preço de uma ação. Mas o que faz essa procura aumentar são os fundamentos da empresa, né? Então, se a empresa se mostra lucrativa, com dívida controlada, fluxo de caixa bombando, tá? Pagamento de dividendos em dia, está tudo redondinho, certinho, não tem por que essa ação cair, não tem por que a procura cair. Não no longo prazo, tá? No curto prazo, pode ser que sim, que a ação esteja esticada e ela possa cair. Mas, enfim, é difícil você vender porque uma ação subiu demais no curto prazo para depois comprar quando ela cair. É aquele famoso desejo, né, que as pessoas têm, aquela vontade de querer comprar no fundo e vender no topo. Isso, gente, isso é impossível, não tem ninguém que consiga fazer isso. E se você vender, tentar acertar o topo, as chances são de que você pode até acertar uma vez ou outra. Talvez você venda no topo e no dia seguinte as ações desmoronem, pode acontecer. Mas o que eu posso te garantir é que não vai acontecer direto, isso aí não é uma coisa frequente. E pode acontecer de você vender num lucro de 39% e deixar de ganhar muito mais nos anos seguintes, tá? Só para você ter uma ideia, muitas ações desde 2008 se multiplicaram aí de preço em mais de 10 vezes, tá? Você teve, dependendo do preço que você pagou nas ações em 2008, e eu falo 2008 porque 2008 foi um ano de forte crise mundial. Quem conseguiu comprar as ações no final dessa crise, você teve rentabilidades aí de mais de 1000%, 2000%. Você tem aí Loja Renner, por exemplo, de 2008 para cá, se valorizou mais de 2000%, dependendo do preço que você pagou, né? Então imagina se você tivesse comprado Loja Renner em 2008, próximo do final da crise, e tivesse ganho uma rentabilidade aí de mais de 100% em um ano. Tá? É coisa pra caramba. Se você for ver o quanto que a renda fixa está pagando hoje, 6,5% ao ano, 100% é muita coisa. Só que se você tivesse vendido, né, você falou, pô, subiu demais, está na hora de vender, você teria pedido aí uma valorização de mais de 2.000%, tá? Então, assim, você nunca vende porque uma empresa tá boa, porque uma ação subiu demais. Porque não tem como saber isso, tá? Você só vende uma ação quando os fundamentos começam a se deteriorar. Tá? Essa é a primeira situação em que eu vendo ações. É quando os fundamentos começam a se deteriorar, ou seja, quando a empresa começa a ter prejuízos, tá? Só que assim, até hoje eu não tive que vender nenhuma ação por causa disso, tá? Mas se algum dia acontecer, eu sei que eu vou vender, porque lembra que a gente falou? O que causa um aumento na procura pelas ações de uma empresa é justamente a melhora nos fundamentos, os bons fundamentos, ou a perspectiva de que esses fundamentos tendem a melhorar no longo prazo. Agora, se não tiver fundamentos, a procura não vai existir e os preços provavelmente não vão subir no longo prazo. Tá? E uma outra situação que deve ser observada também em relação aos fundamentos tem a ver com o pagamento dos dividendos. Tá? Eu falo isso porque uma vez eu vi um gráfico que tem um blog americano chamado Sure Dividends. Esse blog, ele divulgou um gráfico onde ele mostra qual a diferença, né, qual que foi a rentabilidade de acho que 4 ou 5 diferentes tipos de ações, tá?
Você vai ter lá no gráfico ações que pagavam dividendos crescentes por, não sei, acho que 10, 20, 30 anos, teria até que ver um gráfico de novo, mas eu vou colocar na tela para você ver. Ele simulou a rentabilidade das empresas que pagavam dividendos crescentes, das empresas que pagavam dividendos constantes, das empresas que tiveram diminuição no pagamento de dividendos, das empresas que em algum momento interromperam o pagamento dos dividendos e as que nunca pagaram dividendos. E adivinha só, as ações que tiveram maior valorização, mas foi uma coisa assim brutal, foi muita diferença, foram as ações que pagavam dividendos crescentes. Dito isso, quando que eu vendo uma ação também, qualquer outra situação? É quando uma empresa divulga uma nota falando que vai adiar o pagamento dos dividendos, tá? Não é nem interromper, adiar o pagamento dos dividendos. Porque assim, eu sei que tem muita gente que olha isso como uma coisa boa, né? Porque, vamos supor, a empresa tá mal, tá bem, de repente começa a ficar mal, aí chega para os acionistas e fala, gente, ó, a gente tá mal das pernas, então a gente vai adiar o pagamento dos dividendos, mas a gente vai pagar, tá? Mas a gente vai adiar por tempo indeterminado. Tudo bem, por um lado é bom, quer dizer que a administração é responsável, mas eu particularmente, eu procuro investir o meu dinheiro da melhor maneira possível, tá? Eu procuro ser muito exigente porque a gente está falando aí do seu futuro financeiro, tá? Então assim, eu acredito que você deveria ser o mais exigente possível. Isso é o que eu estou falando, é o que eu penso, tá? Então se uma empresa fala que vai adiar, não sabe quando vai voltar a pagar, eu já lembro desse gráfico que o Sure Dividends colocou e eu falo, poxa, por que eu vou continuar investindo nessa empresa se existem outras empresas que eu tenho em carteira, inclusive, que estão pagando os dividendos crescentes e que parece que nunca vão interromper ou parar de pagar dividendos. Por que que eu deixaria investido aqui e não investiria nas outras, tá? Então é dessa maneira que eu vejo. A segunda situação onde eu vendo minhas ações é quando a empresa divulga que vai adiar os dividendos, tá? Pode até diminuir a quantidade de dividendos, mas paga alguma coisa, tá? Agora, interromper eu já não vejo com bons olhos, eu acho que você nunca vai saber quando a empresa vai voltar a pagar dividendos e isso me deixa com o pé muito atrás. E a terceira situação onde eu vendo minhas ações é quando existe uma queda na procurabilidade por uma ação. E assim, caso você nunca tenha ouvido falar nesse termo, você pode ficar tranquilo porque foi um termo que eu inventei, tá? É uma análise que eu faço um pouco diferente, porque eu analiso uma ação através de 3 dimensões, tá? Eu analiso os fundamentos, os preços e também a tal da procurabilidade por uma ação. E por que que eu faço isso? Porque simplesmente existem ações que apresentam bons fundamentos, que de repente você compra por um preço mais em conta, mas que os preços simplesmente não sobem, tá? Porque o que eu faço, né? Eu já tomei muito prejuízo na bolsa, eu já me aventurei, eu já tentei utilizar aquela estratégia de comprar ações a qualquer preço e não me adaptei. Tá? Mesmo porque a época que eu comecei a querer fazer isso foi pouco antes de 2008, né? Foi praticamente no topo de 2008, as ações desmoronaram, eu tive um prejuízo imenso, tá? Perdi praticamente metade de tudo que eu tinha e eu não via esperanças de voltar a crescer a não ser dessa maneira, tá? Tentando utilizar a mesma estratégia que o Warren Buffett utiliza, que é fazer o buy and hold, mas comprar ações de boas empresas por preços baratos, que é o que eu indico que todo mundo faça. Não precisa fazer só isso, tá? Você pode combinar as estratégias aí, mas eu acredito que é uma coisa que você deveria saber, tá? Porque ter noção de dinâmica de preços, de pelo menos desconfiar que o fundo está chegando, já te deixa muito mais tranquilo. Você fica despreocupado, né? E você consegue fazer as outras coisas da sua rotina, da sua vida com muito mais tranquilidade, sem sofrer aquela pressão na bolsa, sem ficar pensando na bolsa, sabe? A hora que você vai dormir, você começa a pensar nas coisas que aconteceram, aí você começa a imaginar, putz, mas será que vai cair amanhã? Será que vai parar? Será que vai parar? Será que está no topo? Será que estamos no fundo? Será que já era? Então assim, eu aconselho você, todo mundo que assiste o canal, pelo menos ter essa noção, né? Trabalhar para ter essa noção aí de quando os fundos estão próximos de chegar, porque vai te dar muito mais tranquilidade, serenidade na bolsa de valores. E lógico que controle emocional, essa calma que você vai ter, vai melhorar cada vez mais os seus resultados, né? Então assim, eu criei um indicador gráfico que me mostra uma faixa de preços no gráfico onde essa reversão deveria acontecer, tem grandes chances de acontecer. Então assim, se os preços chegam nessa faixa de preço e revertem, maravilha, então o indicador funcionou, tá? Funcionou muito bem. Mas se os preços chegam nessa faixa de preços e ao invés de reverter, eles continuam caindo, então isso me sinaliza, isso para mim é um alerta vermelho de que não houve a procurabilidade que deveria existir nesse momento. Não sei se isso faz sentido para você,
tá? Mas assim, se você pega esse indicador e volta 10, 20, 30 anos atrás, ele funciona muito bem, ele consegue marcar quando foram as principais reversões, tá? Não estou falando que esse indicador mostra para você a mínima da mínima, né? Ele só mostra uma faixa de preços onde os preços tendem a reverter, tá? Eles podem entrar mais, eles podem cair muito, cair bem pouquinho, mas eles tendem a reverter. E se não reverte, é porque alguma coisa de estranho aconteceu. Então, é isso que eu quero dizer quando existe alguma alteração na procurabilidade. E um exemplo mais recente, que é o que eu gosto de falar, é de Ciel 3, tá? Ciel é uma empresa que tem excelentes fundamentos, tá com um lucro crescente, diminuiu um pouco, né? Mas se olha os fundamentos, tá uma maravilha. As ações tinham caído bastante de preço e eles chegaram nessa faixa de preço onde o indicador me sinalizou compra, né? Então eu comprei, só que ao invés de reverter, os preços continuaram caindo. E quando eles saíram dessa faixa de preço para baixo, ao invés de sair para cima, aí eu falei, poxa, peraí, não teve procurabilidade, então eu vou vender. Na maioria dos casos funciona, numa minoria das casos não vai funcionar, mas nesse caso funcionou muito bem. Eu vendi as ações a 16 e pouco e as ações chegaram a cair a 7, 6 reais aí, né? Mas enfim, essa é a terceira situação onde eu vendo as minhas ações, quando tem essa queda na procurabilidade, quando elas não respeitam essa faixa de preço, quando elas não revertem quando deveriam, quando era se esperado reverter. Daí eu vendo também essas ações. E nessa terceira situação eu já vendi algumas ações, sim. Eu só não vendi na primeira situação, né? Que assim, prejuízo mesmo, nenhuma das ações, graças a Deus, que eu tenho em carteira, nunca registraram prejuízo numa base anual, tá? É anual, não é trimestral, é anual. E sim, e por dividendos eu já vendi uma ação, sim, por dividendos, que foi aquela AES Tietê, uma ação que eu comprei também, paguei um preço barato, fundamentos ok, só que ela anunciou que ia adiar o pagamento dos dividendos e eu falei, poxa, eu não sei por quanto tempo que o preço da ação vai continuar lateralizando, então eu não vou ficar com esse meu dinheiro parado aqui, se ela não vai pagar dividendos, poxa, então eu não vou conseguir rentabilizar minha carteira. Então eu acabei vendendo e realoquei esse dinheiro, distribuir nas outras ações que eu tinha em carteira, que eu sabia que pagavam dividendos recorrentes aí. Certo? Bom, então essas eram as 3 dicas que eu queria passar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, clica aqui no joinha, tá? Clica aqui no canto, acho que está no canto esquerdo para se inscrever, né? Clica no sininho para receber as notificações em primeira mão dos próximos vídeos que eu for postando aí no canal. E caso você queira mais detalhes de como utilizar, de como saber se uma ação está sendo procurada, de como utilizar tudo isso que eu falei para você aqui, eu gravei uma videoaula muito interessante com mais detalhes e eu disponibilizei ela aqui no link abaixo. Você pode clicar, tá aqui na descrição e assistir essa videoaula porque ela é gratuita, pelo menos por enquanto. Certo? Então eu vou ficando por aqui hoje e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço!